A esse momento, desejar que você esteja conosco nesse momento de meditação da Palavra de Deus. Hoje nós teremos aqui mais uma vez o Diácono Vitor, que estará nos trazendo a mensagem. Eu estou ansioso por ouvir o que Deus tem a nos trazer por meio dele. E eu creio que você aí também do outro lado está ansioso como nós para receber a Palavra de Deus. Eu quero orar pela sua vida, pela minha vida, pela vida do Vitor. Vitor, faz favor, nós vamos orar para que o Senhor fale conosco nesta noite, amém? Depois nós vamos orar pelo país. Por enquanto eu quero orar pela minha vida e pela vida do Vitor, que estará ministrando aos nossos corações. Paizinho, muito obrigado por estarmos juntos nesta noite, nesse momento, nessa oportunidade que Tu nos dá, Senhor, de meditarmos na Tua palavra, nesse meio de semana, e que Tu venha, Senhor Deus, falar aos nossos corações, usar o Vitor, Senhor Deus, como instrumento em Tuas mãos para ministrar a minha vida, sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos que nos acompanham por este canal, agora e futuramente em outras oportunidades. Quem vier a consultar esse canal, que seja edificado por esta palavra, Senhor. Se conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vitor, com você. Pai do Senhor a todos, Pai do Senhor a vocês que estão aí no YouTube, sejam muito bem-vindos a este canal. E antes de começar a falar sobre o estudo bíblico de hoje, eu estava até conversando há pouco tempo com o pastor Isaías, explicando um pouquinho primeiro, o nervosismo que dá de subir aqui no palco, né, no púlpito, da responsabilidade, da tamanha responsabilidade, né? Que é estar aqui trazendo uma mensagem para vocês. E eu gostaria de começar falando como é que surgem essas mensagens, pelo menos para mim, né? Não é simplesmente eu chegando, vou falar sobre tal assunto, tem um assunto que eu me identifico mais. Vou passar esse assunto para os irmãos lá da igreja. Não é assim que funciona. Eu peço a inspiração do Espírito Santo para que Ele me oriente, para que Ele me dê o norte, né, de qual assunto falar, qual é a palavra que os irmãos estão precisando, né, qual é a palavra que a gente está precisando. E nem sempre a resposta é de imediato, né? Coincidentemente, quando eu fui selecionado para vir trazer a mensagem para vocês, né, foi num domingo, né, o próprio pastor Isaías falou que eu estaria trazendo essa mensagem para vocês. E aí eu cheguei em casa, depois do culto, fui orar, pedi a Deus discernimento, pedi ao Espírito Santo que me ilumine, e nada de ter resposta, né? Segunda-feira, mesma coisa. Fiz a minha oração, pedi ao Espírito Santo, e nada de ter resposta. E quando foi na terça-feira, continuei ainda o dia todo sem ter resposta, e orando e pedindo ao Espírito Santo que me orientasse, e não conseguia nada, né? Eu fui atrás de estudos anteriores que eu tenho, e começava a tentar escrever e não surgia nada, não fluía, né, a mensagem. E aí foi quando já, bem tarde da noite, o Espírito Santo começou a falar comigo, né? E o Espírito Santo disse: Vitor, observa a tua casa, veja a sua casa. E eu tenho parado e observado muito e aprendido muito com os meus filhos, né? Para quem não sabe, eu tenho uma filha, a Laurinha, de 6 anos, e o João Vitor, de 2 anos, né? E eu tenho aprendido muito com as atividades, as coisas que eles fazem, né? E o Espírito Santo me usou eles para fazer essa palavra, para trazer essa palavra para vocês hoje, né? E eu lembro que quando eu estava sentado para começar a escrever sobre a mensagem, o Espírito Santo disse: olhe para a sua casa. E eu comecei a ficar em silêncio, comecei a observar a minha casa, ver o que eu poderia trazer de mensagem para vocês. E naquele momento, eu comecei a escutar a minha amada esposa
a gente está passando por uma situação um pouco complicada, né? O João Vitor, como eu falei, tem 2 anos, e ela está na fase de fazer o desmame dele, né? E para quem é mãe sabe que isso é algo bem doloroso, né? E eu o Espírito Santo começou a falar comigo e dizer, olha, é essa palavra que você precisa dar, é esse aprendizado que você está tendo com o seu filho, com a situação que você está passando com o seu filho, que você precisa passar para a sua igreja. E aí eu comecei a me debruçar sobre isso, né? O que a gente entende com relação ao leite materno, né? Ele é excepcional, né? Porém, ele é muito útil até um certo período, né? A idade em que o meu filho se encontra hoje é uma idade que o leite materno, só o leite materno para ele não é suficiente. Então ele precisa se alimentar de outros nutrientes, ele precisa ter outras formas de se alimentar. E aí foi quando eu comecei a pensar nisso, só que voltado para o nosso lado espiritual, né? E comecei a me questionar, e foi daí que surgiu essa palavra: do que nós estamos nos alimentando, né? Então, eu comecei a me debruçar na palavra, e aí eu comecei a estudar no livro de Hebreus, né? Onde ele fala que... O livro de Hebreus? Isso. 5, 12, 13. Quem se alimenta de leite... Tá certo? 5, 12, 13. Será que eu fiz errado? Bom, o texto que eu separei aqui, ele fala: quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos a discernir, certo? Então é 13, 14, né? Tornaram-se aptos a discernir tanto o bem quanto o mal. Então, como é que a gente pode entender isso? Coloca no 13 para mim, por favor. Quem se alimenta de leite ainda é criança, não tem a experiência no ensino da justiça. Então, o que a gente está percebendo que a palavra fala para a gente? O leite é um alimento para quem não tem maturidade. A partir do momento em que eu vou tendo maturidade, esse leite já não é mais o suficiente para mim, como no meu filho lá, né? O leite materno para ele já não é mais suficiente. Ele precisa se alimentar de outros nutrientes, para que ele continue a crescer, continue a ter a maturidade, né? O 14, e aí a gente vê em Hebreus dizendo, o alimento sólido, sim, esse que é para os adultos, né? E quando a gente faz esse alimento sólido, né, e tem o exercício constante, a gente acaba tendo essa condição de discernir o bem e o mal, né? Se vocês forem ver uma criança de 2 anos, né, como é a idade do meu filho, ele não tem a menor noção do bem e do mal. Ele não tem noção do que é o perigoso para ele, o que não é perigoso para ele. Ele vê uma tomada na parede, ele já quer colocar a mãozinha, né? Qualquer objeto que ele pegue, a primeira coisa que ele faz é colocar na boca. Não importa se aquele objeto pode machucar ele ou não, ele não tem a menor noção dessa definição, né? Então, a Bíblia está nos ensinando, e ela nos ensina a cada dia, essa questão do que a gente deve se alimentar, né? E voltando para a palavra, em João,
6,35, onde então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. E um pouquinho mais à frente, em João 6,57, ele também fala: da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. No meu entendimento, para mim, essas duas passagens já seriam o suficiente para me orientar do que eu preciso me alimentar, né? Do que estamos nos alimentando, do que eu preciso me alimentar. Então, esses 2 versículos já são bem claros com relação a isso. Mas, mesmo assim, eu ainda continuei os meus estudos e, durante esse estudo, eu me lembrei da minha filhinha Laura, que está com 6 anos, e tem aqueles confetezinhos de chocolate, que é o M&M. Ela adora aquilo ali. Se ela vê aquilo ali, ela larga tudo que está fazendo para ir comer aquele chocolatezinho dela, né? E aí eu comecei a me lembrar, né, das vezes que ela sabia que tinha esse chocolate, essa sobremesa em casa. A refeição dela, ela já não fazia de forma normal, de forma completa. Ela já diminuía um pouco o que ela ia se alimentar, no caso, normalmente depois do almoço, no almoço. Ela almoçava pouco, porque ela queria deixar um espaçozinho para o tal M&M, o tal chocolatezinho da sobremesa. Então, uma outra coisa que eu comecei a observar, comecei a entender isso, é que a partir do momento em que a gente começa a se alimentar de outras coisas, a gente acaba não tendo mais o espaço para aquilo que é realmente bom, aquilo que realmente vai fazer com que cresçamos, né? E uma outra coisa que me chamou a atenção foi quando eu, conversando com uma paciente minha, né, para quem não sabe, eu sou dentista, e onde eu trabalho, o pessoal normalmente me chama de doutor pastor, o doutor que ora, o doutor que prega, né? Então eu estou sempre conversando sobre Deus com os meus pacientes, até porque são pacientes que estão em situações bem debilitadas. E aí eu conversando com essa minha paciente, que está sob acompanhamento meu e da minha equipe, ela falou que é evangélica, começamos a conversar sobre isso, né? E ela estava com acompanhante. E essa acompanhante dela, quando eu perguntei para ela: e você? Você é cristã? Você acredita em Deus? Ela disse: não, doutor, eu sou crente. Eu falei: pô, você é crente? Que legal, né? Crente, quando a gente escuta crente, a gente associa logo ao evangélico. Aí ela disse: não, eu sou crente, eu só acredito em Deus. Eu falei: opa, como assim, eu só acredito em Deus? Eu falei: mas você congrega em alguma igreja? Você é evangélica? Você é católica? Não, os meus estudos são da internet. Aí eu falei: meu Deus do céu. Aí comecei a conversar com ela e fiz algumas observações para ela. A internet, infelizmente, aceita de tudo, né? E a gente não pode se alimentar de qualquer coisa. Então, a orientação que eu dei para ela é que ela buscasse estudo dentro da palavra de Deus, porque essa realmente é de Deus. Essa realmente foi inspirada por Deus. Até a Bíblia fala isso. Então, foram alguns questionamentos que eu fiz com relação a isso. E aí eu comecei a me perguntar: poxa, como é que eu estou aproveitando esse meu tempo? Como é que eu estou me alimentando disso? E a gente fica naquela de: é correto eu, dia de domingo, no dia do culto, eu ir assistir o meu futebol? É correto eu assistir o futebol e prolongar um pouquinho mais e assistir o culto, agora como ele está pela internet?
depois eu vejo o culto, e eu gostaria de passar uma mensagem com relação a isso para vocês. O culto não é simplesmente você vir aqui e cantar hinos e escutar a palavra. O culto é muito mais do que isso. O culto é mostrar que você faz parte do corpo de Cristo. É mostrar que você está dentro do corpo de Cristo. E isso é muito importante. E a gente precisa fazer isso, né? Não estou dizendo que a gente não tem que fazer a reunião com os amigos, não tem que fazer isso. Mas isso é saudável, isso é salutar. Mas conforme está escrito em Mateus 6,33, ele diz: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Então, a gente precisa saber qual é o momento de eu fazer parte das minhas atividades com os meus amigos e qual é o momento que eu preciso estar com Deus, estar com Deus. Por que eu preciso estar com Deus? Por que eu preciso primeiro procurar o reino de Deus e a justiça dele? Porque Mateus já está dizendo, todas as outras coisas serão acrescentadas. Você não precisa ir atrás delas. A única coisa que ele pede para que você busque é o reino de Deus e a sua justiça. E as outras serão vos acrescentadas. E continuando um pouco mais, encontrei em Mateus 4,4, onde fala, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Interessante, Jesus quando fala isso, ele estava no deserto, ele foi levado pelo Espírito Santo até o deserto, e lá ele estava sendo tentado pelo diabo, né? E ele estava em jejum em 40 dias e 40 noites. E olha só, ele mesmo com fome, né? Ele ainda fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, olha só, mais uma vez a Bíblia nos orientando, nos ensinando que a gente precisa se alimentar da palavra de Deus. E se a gente for ver mais um pouquinho em Salmos 107:9, que diz a respeito do Senhor, porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. E interessante, como é que eu devo procurar esse alimento? Onde está esse alimento? Né? O apóstolo Paulo deixa bem claro em 2 Timóteo 3:16-17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o seu ensinamento, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda obra. Nessa parte aqui a gente consegue perceber bem, pode voltar no 16, por favor? Que primeiro, toda a Escritura, toda a palavra que está na Bíblia, ela foi inspirada por Deus, está escrito. Toda, não tem exceção, toda a Escritura foi inspirada por Deus, né? E ele diz ainda que é útil para o nosso ensino, é útil para o nosso aprendizado, seja para a repreensão, seja para a correção, ou para a instrução na justiça. Então, e isso faz com que a gente, a partir do versículo 17, entenda que é isso que faz com que sejamos aptos, né? Estejamos preparados para a obra. Que obra? A obra de Deus. Não tem como eu querer fazer a obra de Deus
sem que eu me alimente da palavra dele, né? Aí eu faço sempre uma comparação. Não tem como, eu sou dentista, não tem como eu exercer a profissão de dentista sem ter cursado uma faculdade de odontologia, sem ter estudado sobre a odontologia. A mesma coisa é com Deus. Não tem como eu fazer parte da obra de Deus, eu querer fazer a obra de Deus aqui na terra, sem estudar a palavra, sem estudar a Escritura. E aí, continuando um pouco mais meus estudos, eu vi em Mateus 6, 22, 23, onde ele fala: os olhos são candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz está dentro de você, são trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Outra orientação que a Bíblia nos dá é com relação a como é que a gente se alimenta. Nós, fisicamente, nos alimentamos pela boca. Porém, espiritualmente, o nosso alimento vem pelo ver, pelos olhos. Por isso, esse cuidado muito grande que a Bíblia nos ensina, para que a gente tenha cuidado com aquilo que a gente está vendo. As televisões que estamos assistindo, os canais que a gente está assistindo na internet, os assuntos que estamos escolhendo para ler. Então, é muito importante, e eu trago vocês aqui novamente para que vocês se questionem, se perguntem do que estamos nos alimentando. O nosso alimento espiritual, ele precisa vir da palavra de Deus. Ele não pode vir das coisas do mundo, né? A nossa alma, quando a gente passa a se alimentar das coisas do mundo, a gente acaba enfraquecendo. Fica difícil da gente conseguir resistir às atuações do maligno. Então, é interessante que a gente busque sempre estudar, se alimentar da palavra de Deus, para que tenhamos maturidade, para que possamos ter condições de resistir às tentações, resistir às coisas do mundo. E aí eu pergunto, o que vocês têm visto aí nas suas redes sociais, nos seus Facebook, Instagram? Quanto tempo vocês têm se dedicado a isso? Quanto tempo vocês têm se dedicado a estudar a palavra de Deus, né? Quanto tempo vocês têm se dedicado e se alimentado da palavra de Deus? E aí eu gostaria de ler o que está escrito em 1 Tessalonicenses 5, 22 a 23, onde a Bíblia nos dá mais outra orientação. Afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Aqui ele fala para que a gente seja santificado, né? Para que a gente seja separado para Deus, né? E por que a gente precisa ser separado para Deus? Eu achei a justificativa em 2 versículos aqui. Muito provavelmente existem mais, mas eu gostaria de trazer 2 para vocês. Um que fala em Mateus 5, 13 e 16, né, no conhecido Sermão da Montanha, onde Jesus fala para os seus discípulos. Ele diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não se virá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. E também, ninguém acende...
Não se pode. Mateus 5:13. 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Essa é a primeira justificativa. A segunda, eu vi em Romanos 12:2. Onde diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesses dois versículos, nesses dois trechos que eu trouxe para vocês, ele fala que a gente veio para ser um diferencial. A gente não veio para ser igual ao outro. A gente não veio para se tornar mais um do mundo. A gente veio para ser um diferencial. E para que a gente não se acostume com o mundo, não se amolde às coisas do mundo. E para que ele pede, Deus pede para que a gente não faça isso? Para que só assim a gente consiga experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, meus queridos irmãos, eu gostaria de finalizar pedindo a vocês que reflitam sobre isso. De que alimentos vocês estão se nutrindo? Do que vocês estão se alimentando espiritualmente? Será que é da internet? Será que é de qualquer livro? Ou livros de autoajuda? Nada contra o livro de autoajuda. Mas nós temos um livro perfeito. Um livro que nos ensina, que nos alimenta, que nos repreende, que nos dá instruções de como avançarmos na vida, de como termos maturidade na vida. Então, eu gostaria de pedir a vocês, mais uma vez, se questionem, perguntem para vocês mesmos, do que eu estou me alimentando. Então, eu gostaria de deixar essa reflexão para vocês agora, como a conclusão. Eu apresentei para vocês algumas passagens do livro que tem esse alimento perfeito, que tem esse alimento bom, que é a Bíblia. Então, meus irmãos, eu gostaria de agradecer a vocês e pedir a vocês que vocês realmente reflitam nesse assunto. Do que vocês estão se alimentando? Tá bom? Fiquem com Deus e que Deus e o Espírito Santo os ilumine nos seus estudos. Amém. Amém. Deus abençoe. Bom, né, gente? A gente receber essa palavra do Vitor. É um talento que estava aqui, né, oculto, enterrado aqui dentro da igreja. A gente não estava valorizando adequadamente, né? Mas acho que uma hora a gente descobre os tesouros que temos em casa. Como a gente diz, prata da casa, né? Mas pode ser o ouro da casa também, né? E aí Deus usa para nos edificar com essa palavra. Eu considero que a gente precisa desse alimento semanal. Só um culto por semana, eu creio que é muito pouco. A gente está todo dia sendo bombardeado de informações, como o Vitor que falou, de onde é que nós estamos nos alimentando, né? E não é só uma vez por dia ou à noite, durante a semana, mas diariamente, em todos os momentos, em todos os minutos, em todos
instante da nossa vida, a gente está sendo bombardeado por informações, por doutrinação, por uma série de coisas que chegam pelo nosso celular, pela nossa rede social, em todos os lugares. Então é preciso que a gente também se proteja e se fortaleça tomando um alimento que vem direto da fonte, que é o alimento da palavra de Deus. E o Vitor falou aqui muito apropriadamente da questão de aquilo que a gente vê, né? E a Bíblia fala que nós também nos alimentamos pelo que nós ouvimos, né? Tanto que lá em Apocalipse capítulo 1, verso 3, diz assim: bem-aventurado aquele que ouve a palavra dessa profecia, aquele que lê, viu, né? E aquele que ouve a palavra dessa profecia. E Jesus até fala para os seus discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, de todas as formas, nós somos bombardeados por coisas que nos contaminam, mas graças a Deus que a palavra de Deus também nos envolve pelo ouvido, pela audição, né, pelos olhos. Nós podemos também nos alimentar da palavra de Deus, e você está tendo esta oportunidade nesse momento de estar sendo alimentado aí na sua casa, recebendo a palavra de Deus visualmente e auditivamente. Que Deus abençoe a sua vida por isso. Quero agradecer a Deus pela vida do Vitor, e vamos orar agora pela nossa nação, querido. Nós estamos num momento muito importante da nossa nação. Daqui até o final do ano nós temos momentos decisivos na nossa nação em várias áreas, e realmente nós estamos vivendo momentos que eu diria assim, são peculiares, momentos que são decisivos na história da nossa nação. Eu quero, portanto, que você ore, colocando a nossa vida, a minha vida, a vida dos seus filhos, o futuro das nossas famílias nas mãos do Senhor. Afinal, é Ele que cuida de tudo. Não é os governantes, não é a política que decide a nossa vida, mas o Senhor que é o nosso Rei eterno. Nós somos súditos do reino eterno. É Ele que decide a nossa vida e a vida da nossa nação. Amém? Vamos apresentá-los ao Senhor. Pai bendito, eu te dou graças pela vida do Vitor, Senhor Deus, por essa palavra que tu tens nos trazido por meio dele. Pedimos a tua bênção sobre a vida dele, sobre a vida da sua família, que tu continue, Senhor Deus, dando crescimento, Senhor, que ele continue crescendo em graça, em sabedoria, em conhecimento, que os talentos naturais e adquiridos dele, Senhor Deus, sejam usados para a glória do teu nome. Edifica, portanto, a vida do teu filho e abençoa as nossas vidas com aquilo que ele pode trazer para a nossa edificação também, Senhor. Eu oro agora pela nossa nação, Senhor, pedindo que tu continue, Senhor Deus, na direção, direcionando as atividades, direcionando a nossa política, direcionando, Senhor Deus, ao futuro da nossa nação, para que nós tenhamos uma nação livre, uma nação abençoada, uma nação próspera, Senhor. Elimina, tira, Senhor Deus, tudo aquilo que vem para contrapor-se, Senhor, aos princípios da Tua palavra e ao correto crescimento da Tua igreja, aquilo que, Senhor Deus, que se opõe ao reino de Deus na terra e que certamente está tentando também se alastrar na nossa nação, que Tu venha com o Teu poder, Senhor Deus, tirando, movendo, Senhor Deus, e edificando, fortalecendo a Tua igreja. Não é fortalecendo como um partido político, não é fortalecendo como uma instituição, mas fortalecendo cada vida, cada coração, a fé dos Teus filhos, Senhor, e também, Senhor, o compromisso com o Teu reino, que seja fortalecido em cada coração. Abençoa, Senhor Deus, as nossas atividades no decorrer desse restante de semana, cada irmão, cada irmã, cada vida. Aqueles que precisam, Senhor, de cura, restauração, esteja com eles, enviando uma unção de cura, Senhor, meu Deus, e fortalece a fé dos Teus filhos, é o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença conosco. Que Deus abençoe o restante da sua semana. 18h30 do domingo nós estaremos aqui novamente neste canal e presencialmente nesse espaço, aqui na Igreja Betel de Águas Claras. E pela manhã, no domingo, nós temos a nossa escola bíblica lá no Espaço Betel, o outro endereço nosso. E na quarta-feira de manhã, toda semana nós temos oração aqui nesse espaço. Se você quiser, participe conosco. No sábado, nós temos também culto na nossa congregação lá na Ceilândia. Você também pode participar ali. Amém? Fica com Deus, que Deus lhes dê um restante de semana abençoado, a paz do Senhor. Amém.